Vou me recordar com carinho da minha infância, que mesmo com tão pouco, éramos tão felizes. Principalmente eu e meus irmãos, porque éramos pequenos e não compreendíamos as dificuldades financeiras que meus pais passavam. Entretanto, éramos ensinados dentro do nosso lar a sermos honestos, verdadeiros e trabalhadores. Não só com palavras, mas principalmente com exemplos de nossos pais. Quando faltava energia em nossa casa, nós nos sentávamos ao redor de nossa mãe para a gente ouvir as histórias que ela sempre contava para a gente. E muitas vezes também eu dormia de propósito no sofá para que meu pai pudesse me levar para a cama e me cobrir, me levar no colo, tá? E aqueles momentos eram simples, porém para mim era muito importante e me fazia muito feliz. Um lar feliz pode ter as mais variadas aparências, podendo apresentar um lar com mãe, pai, irmãos e irmãs, ou pai, mãe, um ou dois filhos, ou também de só uma pessoa. Como falei, um lar ele tem várias aparências, né? E não se limita somente às que eu citei anteriormente. Entretanto, existem características marcantes num lar feliz, seja qual for a sua aparência. E elas são: primeiro, esses lares eles têm um padrão de oração, uma biblioteca de aprendizagem, um legado de amor, um tesouro de testemunho. O presidente Thomas S. Monson, ele chama essas características de garantias de um lar feliz. Falando um pouco mais sobre essas características, temos um conselho direto do Senhor na época que ele visitou os nefitas nas Américas, que se encontra em 3º Nefe, no capítulo 18, versículo 21, que fala o seguinte: orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Aprendi, enquanto criança, a orar a Deus e acreditar com fé que Deus escutaria as minhas orações. Foi vendo minha mãe orar todos os dias que consegui entender que realmente Deus ele nos escuta, né? Na época, quando eu era criança, nós não éramos membros da igreja, porém minha mãe, com a sua fé, ela orava da maneira que ela acreditava ser o correto. E certa vez perguntaram a um importante juiz como cidadãos dos países do mundo podemos fazer para reduzir o crime e a violação da lei, levando paz e alegria aos lares e nações. Ele respondeu pensativo: sugiro que voltem a um antigo hábito da oração familiar. Nós temos os conselhos de nossos líderes, né, de nossos profetas, tanto antigamente quanto atual, que nós devemos orar em família, ensinar os nossos filhos desde pequeno que eles podem confiar em um Deus e que existe um Deus que vai escutar eles. E esse ensinamento e essa prática é ensinada nos lares. A respeito da biblioteca de aprendizagem, o Senhor nos aconselha: nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. As obras padrão da igreja, elas fazem parte dessa biblioteca. É através dessas obras que nós podemos ensinar os nossos filhos e em nosso lar os verdadeiros princípios e doutrinas
do Evangelho de Cristo. Algo que me recordo sempre também é que meu pai ele exigia muito de mim e dos meus irmãos sobre os estudos. Então, nós tínhamos que nos esforçar bastante nas escolas. Ele não aceitava que a gente levasse com leviandade os estudos. E quando nós batizamos na igreja, ele também exigia que nós estudássemos as Escrituras, mesmo pequenos. E isso fez uma grande diferença em nossa vida. Houve uma época que meu pai já não estava tão firme no Evangelho. E eu fazia o seminário, eu e minha irmã, de manhã, bem cedo. E todos os dias, de terça a sexta, ele nos acordava 5h30 da manhã, para que pudéssemos ir ao seminário. E mesmo que muitas vezes, ou algumas vezes, eu não quisesse, ou tinha preguiça de acordar tão cedo para ir para o seminário, assim mesmo ele ainda nos forçava a ir ao seminário. E isso fez uma grande diferença na minha vida. O seminário, posso dizer que ele foi um grande passo, um grande degrau para que eu pudesse adquirir meu testemunho hoje do Evangelho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar em nossos lares o poder tanto do estudo secular quanto o poder de estudar as Escrituras. É através das Escrituras que o nosso Pai Celestial se revela a nós. É através das Escrituras que nós podemos obter várias respostas de nossas orações. Pais com jovens que têm idade de ir ao seminário, um conselho que eu dou principalmente nessa época em que vir à igreja não está tão acessível a nós, né? Mas o seminário, ele não parou. O seminário, ele continua online. Continuamos dando aula de terça a sexta. Então, os pais que têm filhos no seminário, eu aconselho que, dê força, encorajem os seus jovens a participar do seminário. Nós temos várias oportunidades de aumentar o nosso testemunho com essas aulas. E também é uma maneira de vocês manterem os filhos de vocês seguros das tentações do inimigo que ele lança no mundo diariamente. Hoje, ter um legado de amor em nosso lar, sobre ter um legado de amor em nosso lar, a irmã e médica Bernadine Healy aconselhou em um discurso. Ela conta que, como médica, ela pôde estar presente em vários momentos na vida de seus pacientes e principalmente nos momentos finais desses pacientes. E ela nos garante em seu discurso que nos momentos finais as pessoas elas não pensam nos diplomas que receberam, nos cargos que ocuparam, nem quanto dinheiro elas conseguiram adquirir ou juntar. Mas no final de suas vidas e de nossas vidas, o que realmente importa são as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos amam. O círculo do amor é tudo, sendo uma boa medida de como nós vivemos a nossa vida ou de como ela foi vivida. Uma vez, eu e minha irmã, nós tivemos uma briga de criança e ela decidiu que não iria mais falar comigo, nunca mais em sua vida. Então, quando meu pai chegou em casa, eu contei para ele que a minha irmã não iria mais falar comigo, que ela estava com raiva de mim. Então ele forçou ela a falar comigo, a obrigou a falar comigo. E daquele dia em diante, ela nunca mais pensou em não falar mais comigo. Por mais que tivéssemos nossas diferenças de opiniões e tudo mais, mesmo assim a gente conseguia e conseguimos até hoje resolver com amor. A gente sempre coloca em nossa família, em primeiro lugar, o amor e o respeito, que nós aprendemos desde criança, através de nossos pais.
Um lar, ele não é feito só de bons momentos, né? Um lar, ele também é feito de momentos de dificuldade, de provações, e é nesses momentos que nós podemos aprender em família, né? E podemos também nos fortalecer como família. Nós não podemos deixar que um momento ruim ou que uma experiência ruim, ela seja maior do que o amor que sentimos por nossos familiares. Por fim, um tesouro de testemunho. O presidente David John McKay, ele observou: o verdadeiro lar mórmon é aquele em que se chegasse nele e entrar, Cristo gostaria de demorar-se e descansar. O amor ao Salvador, a reverência ao seu nome e um genuíno respeito muito proverão um solo fértil para que o testemunho germine e cresça. É em nossos lares que nós vamos conseguir fortalecer o nosso testemunho. Nós, falando como pais, né, nós já temos um testemunho firme do Evangelho. Né, e nossos filhos, eles, até um certo momento da vida deles, eles vão caminhar por nosso testemunho. Mas é dentro do nosso lar que nós vamos fazer com que eles consigam adquirir o seu próprio testemunho, para que eles possam, no futuro, também ajudar as suas famílias a adquirir o testemunho delas. Né? Precisamos nos esforçar como família para assegurar que nosso lar possa possuir a descrição citada pelo presidente McKay. Precisamos sempre parar e refletir. O meu lar é um lar onde o Senhor gostaria de entrar e Ele iria ficar e se sentiria bem-vindo, se sentiria bem. Então, se sim, que bom, parabéns, né? Que possamos continuar assim, e se não, que nós possamos observar realmente o que os nossos líderes falam para nós como família e fazer as mudanças necessárias. Nenhuma família é perfeita nessa vida mortal, porém não são de todas imperfeitas, né? Cada família ela tem um ponto positivo e negativo. Como eu falei antes, nós não podemos enaltecer os pontos negativos e os pontos positivos, fazer com que eles sejam menores, e sim ao contrário. A perfeição ela é um trabalho diário, que se nos esforçarmos para cumprir todas as leis de nosso Pai Celestial, Ele nos abençoa como família e aí poderemos desfrutar de um lar feliz ainda nessa mortalidade. Temos que observar com carinho hoje o que estamos fazendo para tornar nosso lar um lugar mais feliz. Temos a grande bênção de ter o Evangelho de Jesus Cristo a nosso favor para nos ajudar nessa jornada. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem todas as coisas que nós precisamos para fazer com que o nosso lar seja um lugar mais feliz, um lugar de paz. Nesta época em que estamos vivendo, uma época tão desafiadora, né? Em que muitas famílias elas estão aproveitando este momento ou para serem mais unidas, para serem mais felizes, para conhecer umas às outras, ou estão se destruindo, né? E nós precisamos escolher hoje o que nós queremos para a nossa família. Nós temos todo ao nosso favor, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que nós possamos usar todos os ensinamentos para melhor prover o nosso lar. Eu sei que este é o Evangelho verdadeiro de Cristo, eu não tenho dúvidas disso. Eu sinto em meu coração, todas as vezes, que presto meu testemunho arder com o Espírito, porque o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor, ele realmente habita em suas casas, em seu templo. E esse discurso que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém.